Antes de começarmos a orar, respira fundo, silencia a correria do dia, os barulhos da mente. E apenas escuta. Talvez você tenha chegado aqui sem nem saber o motivo. Mas eu acredito que nada é por acaso. Existe uma história na Bíblia que sempre me toca profundamente. Está em Lucas 13. Jesus estava ensinando na sinagoga, mesmo machucada, mesmo sem forças, ela decidiu aparecer. E só isso. Já foi o começo do milagre. Mas ela foi. Quando viu uma mulher que sofria havia 18 anos, encurvada, o corpo vergado pela dor. Antes de tocar, antes de falar, ele simplesmente a viu. Sua visão era o chão, todos os dias. Ela não conseguia olhar para cima, carregando culpas, medos, ansiedades, cansaço acumulado. E mesmo assim, você veio, está aqui, e isso basta. Ela poderia ter desistido. Poderia ter se escondido em casa, com a dor, o cansaço, a solidão. Jesus a viu, e isso muda tudo. Porque talvez hoje, quem esteja encurvado emocionalmente seja você. Se essa palavra encontrou você, comente aqui. Eu estou aqui, Senhor. Me vê também, 18 anos. São mais de 6.000 manhãs acordando com a mesma dor. Imagine o peso de viver tanto tempo sem levantar a cabeça. O mundo daquela mulher era sempre o chão. Ela não via o céu, não via rostos, não recebia olhares. Era como se estivesse presa dentro de si mesma. Talvez não esteja encurvado fisicamente, mas espiritualmente. Emocionalmente sim. Talvez você se identifique, carregando traumas antigos, dores que não foram ditas, orações que parecem não ter sido ouvidas. Fingindo força por fora, mas por dentro pedindo socorro. E isso foi o suficiente para ser vista por Jesus. Não esperou que ela gritasse, nem que provasse sua fé. Talvez você tenha entrado aqui hoje exausto. E sabe o que me impressiona nessa história? Ela não pediu ajuda. Ela só apareceu. Ela só foi. Ele não a ignorou. Vê as lágrimas silenciosas, os pensamentos que você nunca disse a ninguém, o esforço de apenas continuar. Jesus a viu. Ele sempre vê o que o mundo ignora. E ele te vê agora. Se você sente que essa palavra é para você, comente. Jesus, eu sei que o Senhor me vê. Talvez hoje você também esteja como aquela mulher, não fisicamente encurvado, mas emocionalmente sobrecarregado. Talvez seja a ansiedade que te consome em silêncio. Talvez seja o medo do futuro, a culpa por erros passados. Ou aquela sensação constante de que você está lutando sozinho, enquanto o mundo simplesmente pode estar segurando lágrimas há dias, meses, anos. E mesmo assim, você apareceu. Segue. Você pode estar cansado de ser forte. Você não veio aqui porque está tudo bem. Veio porque, lá dentro, algo ainda acredita. Uma pequena chama que ainda arde. Uma esperança que insiste em não morrer. E essa esperança não é em vão. Antes de curar, Jesus viu. Antes de falar, ele enxergou. E quando ele vê, tudo começa a mudar. Deus não precisa de discursos perfeitos. Ele precisa de corações dispostos. Você já deu o primeiro passo. Chegou até aqui. E isso é mais do que suficiente. Ele não está esperando você se consertar por completo. Ele só quer que você se permita ser visto e amado. Se essa palavra tocou você, comenta aqui embaixo. Senhor, mesmo ferido, eu ainda creio. A presença de Jesus transforma ambientes, mesmo sem que ele diga uma palavra. Naquela sinagoga, entre tantos, eles viu alguém que ninguém mais enxergava. Ela não se destacou por causa da aparência, nem por orações eloquentes. Ela não implorou, não chamou atenção, mas Jesus a notou. E isso me faz pensar em quantas vezes a gente só quer ser notado. Alguém que perceba o peso que estamos carregando. Alguém que enxergue a dor que está escondida atrás do sorriso. Você pode ter se sentido invisível. Pode ter achado que suas orações não passam do teto. Mas a verdade é que Deus não precisa de volume para ouvir. Ele vê o que ninguém vê. Ouve o que ninguém ouve. Ele viu aquela mulher antes da cura. E ele te vê antes da resposta. Antes do milagre, já existe presença. Já existe cuidado. Hoje, mesmo que nada mude por fora, algo já começou a mudar por dentro. Porque quando você é visto por Deus, você nunca mais é o mesmo. Se isso falou com você, escreva com fé nos comentários. Jesus, obrigado por me enxergar mesmo em silêncio.
Talvez o que mais machuca nem seja a dor em si, mas a sensação de estar lutando sozinho. De que ninguém percebe o quanto tem sido difícil continuar. De que as pessoas enxergam só o que você mostra por fora e não têm ideia do que está acontecendo por dentro. Mas Deus sabe. Deus vê. Ele não apenas vê o que você faz. Ele vê o que você sente. Vê os medos não ditos, as batalhas internas, os pedidos que morrem na garganta. Vê quando você acorda cansado da vida, mas mesmo assim levanta. Vê quando você ora em silêncio porque já não tem forças para falar. E mesmo assim, Ele continua ali, perto, paciente, amoroso, não exigindo perfeição, mas oferecendo presença. Ele não está esperando que você resolva tudo para depois vir. Ele quer que você venha do jeito que está. Porque é na sua fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. É na sua vulnerabilidade que o milagre começa. Se essa verdade alcançou seu coração, comenta com fé: eu sei que Deus está comigo, mesmo quando tudo silencia. Jesus não apenas viu aquela mulher, ele a chamou. No meio da multidão, ele disse: mulher, vem aqui. Ele não se importou com as regras, nem com os olhares de julgamento. Ele interrompeu o culto, quebrou o protocolo, apenas para dar atenção a alguém que o mundo havia esquecido. Isso mostra que, para Deus, você nunca é só mais um. Ele sabe seu nome, sabe onde você está, e mesmo que ninguém te chame, mesmo que te ignorem, Jesus chama. Ele te chama do meio da dor, da confusão, da dúvida, da culpa. E quando Ele chama, tudo muda. Não importa quanto tempo você está sofrendo. 18 anos, como aquela mulher? Ou talvez mais. Mas quando Jesus chama, o tempo não é obstáculo. O passado não é empecilho. Ele te chama hoje para levantar, para sair do lugar de dor e ir até o centro da presença dele. Porque quando você responde ao chamado, a cura começa, a transformação acontece, a alma encontra descanso. Se você sente que Jesus está te chamando hoje, escreve nos comentários: Senhor, eis-me aqui, eu atendo ao teu chamado. Quando Jesus a chamou, ele não a acusou. Não perguntou o que ela tinha feito, nem quantas vezes ela falhou. Não exigiu explicações, nem condições. Ele apenas declarou: mulher, você está livre da sua enfermidade. Assim, direto, com autoridade e amor. Porque a palavra de Jesus não precisa de ajuda, ela carrega poder por si só. E essa mesma voz que libertou aquela mulher é a que ecoa sobre sua vida hoje. Você pode estar preso por dentro, mas a liberdade sendo liberada sobre você agora. Não importa se a prisão é emocional, espiritual ou mental. Jesus tem autoridade para quebrar qualquer corrente, destruir qualquer jugo, curar qualquer ferida. Você não precisa entender tudo. Só precisa crer, porque quando a palavra de Jesus entra, a dor sai, a culpa perde força, o medo recua, e a alma encontra paz. Hoje Ele está dizendo a você: você está livre. Livre para recomeçar. Livre para respirar de novo. Livre para viver sem as amarras do passado. Se essa palavra encontrou seu coração, escreve com fé: eu recebo essa liberdade em nome de Jesus. Depois que Jesus declarou a cura, Ele tocou nela. E naquele instante, ela se endireitou. Foram 18 anos olhando para o chão. 18 anos sem conseguir levantar a cabeça. 18 anos vendo o mundo por uma perspectiva distorcida. Mas bastou um toque. Um toque do seu. Um toque que rompeu com o peso da dor, da vergonha, da humilhação. Sabe, às vezes, o que a gente mais precisa não é de explicações, é de um toque. Um gesto de amor que diga: você não está sozinho. Um toque que transforme peso em leveza, tristeza em alívio, vazio em presença. Jesus ainda toca corações, ainda endireita aqueles que se curvaram diante das dores da vida. E o toque dele continua disponível agora mesmo. Você não precisa merecer, não precisa pagar, não precisa fingir que está bem. Só precisa estar disposto a ser tocado por ele. E quando ele toca, tudo muda. Não por fora, apenas, mas por dentro, onde ninguém mais alcança. Se você deseja esse toque de amor e cura, comenta agora com fé: Jesus, toca em mim e transforma minha vida. Quando aquela mulher se endireitou, algo extraordinário aconteceu. Ela não apenas ficou de pé, ela glorificou a Deus. Depois de tanto tempo em silêncio, sua alma encontrou voz.
uma voz que não murmurava, mas adorava. E essa é a marca de quem é tocado por Deus. Não volta ao normal, volta transformado. Volta com uma gratidão que não cabe no peito. Volta com o coração incendiado pela presença que cura, liberta e renova. Talvez você ache que não tem mais forças para glorificar, mas quando Deus toca, até o que estava quebrado ganha som, até quem estava em pedaços se levanta com louvor nos lábios. Não importa quanto tempo você está curvado, quando a presença de Jesus entra, ela te ergue por completo. E o que sai da sua boca depois não é reclamação, é adoração. Hoje, glorifique a Deus pela libertação que já começou, pela esperança que voltou a pulsar no seu peito, pelo amanhã que já está sendo escrito por mãos divinas. Se você já sente isso acontecendo dentro de você, escreve com fé: glória a Deus, porque Ele me levantou. A história daquela mulher termina com um novo começo. Ela entrou invisível, mas saiu celebrada. Entrou curvada, mas saiu erguida. Entrou silenciosa, mas saiu louvando. Tudo isso por um motivo. Ela teve um encontro real com Jesus. E hoje, essa mesma graça está disponível para você. Ele continua chamando, continua tocando, continua libertando, mas agora a escolha é sua. Você pode continuar vivendo dobrado pelas dores, ou pode ouvir a voz dele, levantar e seguir em liberdade. Jesus não espera perfeição. Ele procura rendição. Corações quebrados são o que mais atraem a presença dele, porque onde há sinceridade, há milagre. Então, ore, fale com ele, não com palavras ensaiadas, mas com verdade. Derrame sua alma, entregue o que pesa, e esteja pronto para se levantar em espírito, alma e corpo. Hoje é o seu dia de se endireitar. Hoje é o seu dia de glorificar. Se você crê que essa oração falou diretamente com você, comente com fé. Hoje eu me levanto em nome de Jesus.